Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Oi, hoje eu começo com o microfone na minha mão. Bom dia, minha gente. É mais um papo. Começamos ao clima do time Silvio Santos. É mais um papo digital dessa semana. Eu sou o Lucas De Gasperi. Bom dia, eu sou Alan De Gasperi. Espero que você não tenha ouvido esse é legal ouvir, Oi, estou com o microfone na mão, time Silvio Santos. Você. Eu não vou dar muito margem pra gente tirar mais sarro do que vocês já estão fazendo isso, né? Mas tudo bem, nos estúdios conosco hoje a professora Maria Isabel, que vai conversar sobre inclusão digital de deficientes auditivos. Fantástico. Isso é algo importantíssimo, maravilhoso. Mas antes, nas nossas notícias e bizarrices do mundo da tecnologia, você que estava esperando aí durante muito tempo um joguinho para o seu smartphone que fosse relacionado ou que fosse a nível Nintendo, as suas esperas acabaram. Perfeito, agora teremos Mario no Nintendo, que fantástico. A Nintendo que estava resistindo aí, a gigante Nintendo que resistiu durante muitos anos a entrar neste mercado de jogos para smartphone, agora se rendeu. Ela viu que isso é um negócio. Né? Ela nunca ter visto uma oportunidade nos jogos de smartphone, né? Aí você vê tradicionalismo, né? Você quer manter o console, talvez você quer manter o teu mercado. Da própria Nintendo, né? Da missão da Nintendo, alguma coisa do gênero. Mas eu acho que tem um pouco de mercado. Você mantém ali... Porque se você começar também a abraçar muitos meios, o Nintendo talvez as pessoas param de comprar consoles, que é o core dela, né? O negócio mais forte da Talvez da seja Nintendo. Até por causa do Nintendo DS, que é um portátil deles, o DS 3D. E são especulações, né? O que importa é que ela vai entrar no meio do smartphone. Ela está entre nós. Por sinal, é um mercado que é dominado por startups. Sim. Né? Jogos para smartphone, você vê pequenas empresas que se reúnem aí para montar jogos, são startups que dominam, e agora a gente tem uma gigantesca que se uniu à empresa dos desenvolvedores da Dina para montar um jogo da Nintendo para smartphone. Startups que a gente até comentou no último programa de sites como o Kickstarter, por exemplo, que podem ser financiados tipo crowdfunding. Sim. E não necessariamente startup tem algum financiamento também, né? Ela pode ter começado ali no que ela aguentou. E alguém incorpora. Que, de repente, uma gigante dessa como a Nintendo entrando no meio das startups vai engolir todo mundo? É o que eu ia comentar aí, o risco ou não... Ou ela vai incorporar, ela vai, opa, você vem comigo, porque é um mercado novo, ele já tem uma Será que ela vai monopolizar esse mercado aí? Não sei, o futuro vai dizer. Stênio, agora que eu tenho um microfone móvel comigo, o que você acha? Eu acho que demoraram bastante até, por sinal. Eu acho que a Nintendo já devia ter entrado nisso antes. Né? Até porque eles são... No começo dos games, eles eram desenvolvedores lá no passado, né? Então nada mais justo deles começarem a desenvolver também para o smartphone. Então eu acredito que eles vão ser fortes no mercado, sim, mas demoraram um pouquinho. Eu acho que sim, né? Ainda mais com jogos tradicionais que eles têm Mario e diversos outros títulos. Mas daí você vai começar a ver Nintendo entrou, Sony entra, o Soft sim, a primeira gigante entra, todo mundo vai depois, abre caminho pro resto. O que será das startups, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, isso aí só... futuro nos dirá. A nossa segunda notícia é que qual foi não, a gente sabe, né? Mas aquela sensação maravilhosa que você acabou de comprar um smartphone, um celular lindo, e aí ele cai da sua mão e a tela é a primeira coisa que arrebenta, que estoura. Ou, estilhaça. Né, acontece muito, você tá com ele no bolso e esquece. E aí senta com a chave em cima, você ganha um mosaico. Pega o celular e ganha um mosaico. E ainda corta o dedo na hora de fazer a sua senha, né? Professora, já aconteceu isso com você? Não, com gente da minha casa. Com gente da sua casa já aconteceu? Telefone novinho, aparelho novinho. Acabou de comprar. Acabou de comprar, Ganhou um virou mosaico, é uma coisa horrível. É um vitral, né? É um vitral. Não, você consegue tudo, menos enxergar, né? É verdade, é terrível isso, terrível, gente. Pensando nisso, a Apple acabou de adquirir uma patente que protege a tela do seu celular na queda.
Perceba a piração que é essa patente. O celular, na hora que começa a identificar a queda, ele libera um dispositivo que vai proteger a tela. Não, parar no ar ainda não. Mas na queda, ele vai botar bati palma do lado. Bateu palma já. Fez um claro. Ele vai botar uns bracinhos, né? Como se fossem uns pezinhos do lado da tela para não bater a tela. Olha. Airbag. É um airbag. Airbag de celular. Olha que loucura. Interessante. Mas deve ter um preço, ele né? vai lançar o contrapeso para proteger a tela. Não é contrapeso. Você imagina a tela do celular caindo. Certo. Quando ela vai encostar no chão, saem uns bracinhos que encostam primeiro que a tela. Caramba. Tipo pé de mesa. O Lucas, eu acho que teve a ideia melhor do que dos bracinhos. É tipo fazer Flutuar, pão né? com manteiga. Pão com manteiga. Coisa Ele de sempre virou ao super-herói, contrário, né? Aquela O coisa- princípio universal, que é a o manteiga gato, sempre né? vai cair para baixo. Passa manteiga na traseira. Podia fazer uma parceria com outras empresas no ramo alimentício, né? A Apple, mas tudo bem, deixa pra lá. Ou flutuar, ia ser Ou interessante. flutuar, né? Tipo, vai para aí seria de volta para o futuro. Então, Não, a isso é Apple adquiriu essa patente. Tá pensando em utilizar talvez no iPhone 7. E aí o iPhone 7 ainda não tem data de lançamento. Acabou de sair o 6 Plus, aí S, Mega Blaster, não sei o que. Mas eles têm essa patente. Então quando eles lançarem, aí o aparelho vai custar 3 vezes mais. Nossa senhora, se um iPhone já é caro, imagina com os bracinhos. É melhor passar manteiga, não? É melhor passar manteiga atrás do teu smartphone que ele vai mais barato. E a Ele nossa vai última cair atrás. notícia, na verdade, é um convite. Né? Dia 5 de novembro inicia um dia de palestras na Unimes. Que maravilha. Sim, sobre o avanço da odontologia na era digital. Será um dia de palestras que constará com a presença de Américo Mendes Júnior, falando sobre clareamento e laminados cerâmicos, sobre Paulo Miyamoto, falando de tecnologia 3D de software aberto aplicado à reconstrução facial forense. Nossa, fantástico isso. MC sai o negócio agora, hein, meu? E Paulo estará conosco também na rádio. Estará conosco na rádio, que maravilha. E Maria Melo Seiago, que falará sobre recursos tecnológicos em endodontia. Nossa, Stênio, por favor, favor. Stênio. Aí Eu botei o microfone na cabeça. Agora destruiu tudo. Então, sobre isso. Quem tem interesse em endodontia, é isso? Não. Não é endodontia? Isso, obrigado. Muito obrigado. professor. Ainda bem que temos uma Ainda bem pessoa que temos uma esclarecida aqui do nosso Eu lado. acho que é isso. Muito obrigado. Dificuldade de falar trava-língua, isso, trava-língua. rapaz. Você Pensa fala que é odontologia formado fácil? nisso? A odontologia não é fácil, nós temos que primeiro aprender a falar os termos da odontologia. Meu Deus do Pra céu. depois aprender a fazer. Deve ser um ano estudando Mas pra só falar. termo. Não, só pra falar essa Só pra palavra. falar isso. Você está interessado, vai ser super legal. Dia 5 de novembro inicia às 9. É uma sequência de palestras, né? Praticamente o dia todo de palestras sobre o assunto do avanço da odontologia na era digital. E gostou? Vai lá, se inscreve no site da Unimes ou na Conselheiro Nébias aqui com a gente na FEFES, né? Conselheiro Nébias 576. Mas é gratuito, Alan? Aí você vai ter que buscar essa informação junto à universidade. Muito bem. O folder não fala. Você deveria ter lido o folder antes de fazer essa pergunta. Mas tudo bem. Você tá me Não quebrando foi ao vivo Não aqui. foi uma quebrada, foi apenas para fazer aquele gancho. E pode, Alan? Então, né? Mas liga lá, Felizmente não 3226-3400. E você vai ter todas essas informações, Todas essas inclusive, se vai informações, ser as dúvidas do gratuito, Lucas e a resposta que eu não dei, tá? Professora, primeiramente, muito obrigado pela presença em nossos estúdios. Eu é que agradeço. Obrigado. A gente vai conversar sobre um tema que acredito que é importantíssimo o esclarecimento para a grande maioria das pessoas. Então, professora, a gente costuma conversar com a maioria dos convidados, todos os convidados que a gente recebe aqui no programa, a gente costuma iniciar o assunto pelo início. Então, a gente gostaria que você desse uma pequena esclarecida sobre os tipos de deficiência de surdez, porque isso muitas vezes fica confuso na mente da maioria das pessoas. A pessoa pensa que é surdo e É tudo a mesma igual, coisa. né? Não. Mas como... existem várias diferenças. Existem graus, né? Então tem até uma tabela com surdez leve, moderada, profunda, até um certo nível, acho que 25 decibéis. A partir de 25 decibéis de perda é considerado uma pessoa com deficiência auditiva, né? Mas existe uma diferença que eu vou falar assim de uma maneira mais prática. Sim. Entre o deficiente auditivo e a pessoa que a gente considera surda. Então, deficiente auditivo, a gente geralmente fala aquela pessoa que tem uma perda leve ou moderada. Então, usa aparelho auditivo. E
alguns deles têm surdez só de um ouvido, que a gente chama de surdez unilateral, né? Então, essa pessoa, normalmente, ela vai ter um ganho significativo de aparelho. Então, e também, assim, a gente considera também o deficiente auditivo aquela pessoa que perdeu a audição depois de ter aprendido a falar. E também, às vezes, até depois de ter aprendido a ler e escrever. Então, uma pessoa cujo início da vida foi em língua portuguesa. Teve alguma doença e acabou... então a pessoa já sabe falar, algumas já sabem ler e escrever, mas a língua portuguesa é a língua de comunicação dela. Então, ela vai ter que fazer algumas adaptações, fazer terapia e tal. Mas o caminho dela, inclusive de escola tal, vai ser mais ou menos como o da gente que ouve, né? Então, e aí, vamos dizer, o aparelho auditivo, ele não modifica a condição do surdo, ele melhora, ele amplifica o som. Então, por exemplo, se ele tem uma perda de 60 decibéis, ele põe o aparelho, ele vai ter um ganho de mais uns 30. Então, vai melhorar a audição. Uma pequena compensada, né, só. Então, normalmente, esse indivíduo que é deficiente auditivo, ele, muitas vezes, ele até pode aprender língua de sinais, mas ele vai conseguir ter um percurso de vida na nossa língua, e falando e tal. E o surdo é aquele que tem uma surdez grave, a gente chama severa profunda, normalmente, né, nos 2 ouvidos, é bilateral. E aquela pessoa que nasceu surda ou que perdeu a audição bebê, né? Quando ele não falava ainda. Então, ele não tem o feedback que a gente tem, né? Que quando a gente vamos dizer, nasceu, a gente começou a receber as informações, né, auditivas. Ele não tem isso. Ou se ele teve, vamos dizer, uma meningite, que é uma coisa que geralmente traz uma surdez nos primeiros anos de vida, uma surdez profunda. Então, ele não vai ter como aprender. Então, esse indivíduo que é o surdo mesmo, ele vai precisar da língua de sinais. Ele aprende por experiências visuais. Então, é esse tipo de pessoa, assim, esse tipo de surdez, esse grau, vai fazer com que ele tenha que ter a língua de sinais como sua primeira comunicação. Algumas pessoas acham que a língua de sinais, eu vou optar, Não é uma opção, é uma necessidade. Então, ele precisa primeiro aprender a língua de sinais, que é a língua dele. Então, tem que ter um trabalho de família, para a família também aprender a língua. Porque ele não consegue aprender a língua da família. Então, primeiro ele aprende a língua de sinais. E depois, quando ele vai para a escola, ele começa a ser apresentado para a língua portuguesa, que ele vai ter que desenvolver, porque ele está aqui no Brasil, então ele tem que aprender, e a gente quer que seja, primeiramente, na modalidade escrita. Se possível, na oral. Mas, pelo menos, se ele não conseguir a oralidade, ele já tem como se comunicar. Só que, assim, quando ele não tem essa língua de sinais no início, às vezes ele chega na escola e ele não tem nada. Ele não tem nada, assim, ele está muito isolado do ele resto está muito abaixo de dos as outros, pessoas. porque ele não sabe tudo que as crianças, vamos dizer, da educação infantil já conhecem, já sabem, já denominam, ele não vai saber. Ele não vai saber. Coisas básicas de educação, às vezes até do dia a dia, né? Sim, objetos e cores e todos os outros nomes que ele não teve acesso. Não, então às vezes a família, a gente sabe que a maioria quando a criança é filha de pais surdos é diferente, porque todo mundo lá é surdo. Então ser surdo naquela família de surdos é quase que é como ter padrão, olhos né? azuis ou verdes. Uhum. É uma condição normal já. Não é um drama. Mas quando os pais são ouvintes e o filho nasce surdo, normalmente é um período bastante conturbado, o início, vamos dizer, na notícia e tal. Sim. E acaba que a criança fica meio, nesse período, num período crítico, né? Ela fica meio sem nada. Porque os pais estão sendo orientados, eles estão buscando aceitar, e eles não aceitam, e depois eles aceitam. Então, assim, é muito complicado. Até resolver o conflito, a criança fica meio que sem consciência de ser uma pessoa, né? Um ser, né? Então, por isso tem que ter muita ajuda de terapeuta, de psicólogo, fonoaudiólogo. Eles têm que ser, os pais, muito bem esclarecidos para poder ajudar essa criança. Tem até uma dificuldade na identificação quando a criança é pequena, né? Você identificar que ela é surda mesmo. Hoje a gente tem aquele teste da orelhinha, né? Que ele é feito na maternidade. Nossa, mas não tinha, né? Então, assim, eu tenho um filho surdo, então eu não tinha naquela época. Eu fui descobrir com o decorrer do tempo, quando ele deveria estar fazendo tendo certos procedimentos da idade da infância que ele não tinha. Sim. Então, era assim que se descobria. Mas hoje dá para ter vamos dizer, já ter um diagnóstico, um pré-diagnóstico na maternidade. Então, que maravilhoso. É muito melhor porque já começa
resolvendo o assunto, procurando tratar o assunto. Minimiza também. Então, esse tempo de conflito, a pessoa já tem mais tempo para se preparar e se adaptar à nova situação. Professora, você agora há pouco você falou sobre as Libras, e antes de começar o programa, a gente estava conversando que Libras não é considerado um método de ensino, e sim um idioma. Não, é uma língua. É uma língua. É comum para todos os países ou cada país tem o seu idioma? Não, é como a gente. A língua portuguesa, onde que ela está? Ela está aqui no Brasil e tem Portugal, mas ela é um pouco diferente. Então, todas as línguas, as verdadeiras línguas, assim como a língua de sinais, elas são desenvolvidas nas regiões. Então, por exemplo, aqui no Brasil é a língua brasileira de sinais, a Libras, né? Nos Estados Unidos tem um outro nome e são outros sinais. Aí você vai para a França, por exemplo, me parece que a nossa veio, foi baseada na francesa. Mas ela teve modificações ao longo do tempo. Então ela tem regionalismos, ela tem gírias, modificações, que nem eu falei para vocês, ao longo do tempo, que nem na questão digital. Todos os termos utilizados tecnológicos e WhatsApp, Facebook, tudo tem sinal. Porque os surdos, eles se comunicam assim como nós, integralmente. Então, se apareceu o termo Facebook, o termo Instagram, já tem sinal para isso. Fantástico. Professora, a gente tem aqui a câmera. Curiosidade, podia mostrar para a gente como é o Facebook, o Instagram? O Facebook é assim. Facebook. O sinal que eles instituíram aqui. Pode ser, vamos dizer que nos Estados Unidos seja outro. Certo. Mas aqui no Brasil é assim. Certo. Por exemplo, o WhatsApp é assim. A câmera tá pegando. É o W. É maravilha. Porque alguma coisa eles usam, às vezes, nem sempre, do alfabeto manual, que é o alfabeto dos surdos brasileiros, né? Então, que nem aqui é o W em cima. Né? O Instagram é assim. É o olhinho e a câmera. Fantástico. É muito interessante. Eu achei curiosíssimo quando a professora apresentou esses termos aqui. E pegando esse gancho... Mas só antes do gancho, para a gente poder ter a noção de que, por ser uma língua, ela é viva. Né? E aí, ela por isso que ela e passa por modificações no decorrer do tempo. E tem expressões regionais. Por exemplo, se um surdo vamos dizer, de São Paulo fosse comunicar com um surdo da Bahia, é como a gente chega na Bahia, a gente vê um monte de palavras, mas você entende. Sim. Você entende. Aí você daqui a pouco, mas o que é isso, né? Às vezes o nome de uma fruta que você não conhece, às vezes um nome de vamos dizer, avenida, acho que no sul, se não me engano, é faixa preta, e a gente chama aqui de avenida, né? Então, no final, eles se entendem, assim como nós nos entendemos em outros lugares aqui do Brasil. Fantástico. Né? Então, tem os regionalismos, né? Eu, por exemplo, eu sou paulistana. Certo. Quando eu vim aqui para o litoral, tinha alguns sinais que eram diferentes. Nossa, e é só descer a serra. É tipo papai, era assim, e aqui era assim, tinha um sinal, tinha uma diferença. Nossa. E também tem os sinais relacionados à região mesmo. Por exemplo, o sinal de Santos, né? Certo. Santos é o S e a onda, né? Então, e tem, por exemplo, os bairros. Eles não ficam digitando o tempo todo. Por exemplo, se é Macuco, E fica até difícil a compreensão, não, né, professora? Aí tem o sinal para Macuco. Muito eu não fácil. sei, mas quem mora em Macuco sabe. Isso me lembra uma vez, esse regionalismo, até a diferença dos idiomas. A mãe de um amigo meu, ela nasceu se não me engano, ela nasceu com essa deficiência auditiva. Aí uma vez a gente estava na casa dele assistindo televisão e estava vendo a televisão japonesa. Com o pessoal falando na linguagem de sinais do Japão. Ela não estava entendendo nada. Não. Porque como se estivesse falando o japonês pra gente, não é verdade? Não, é difícil de entender. E eles, às vezes, eles fazem... outro dia eu vi um vídeo no YouTube, uma aluna postou no Facebook. Ela é uma aluna que hoje já é uma moça, mas ela foi minha aluna menina. E ela postou os alfabetos, o americano, o que é utilizado lá e o que é utilizado aqui no Brasil. Então tinha assim, como se fossem duas pessoas, como se fossem duas telas. E aí você vendo a diferença do alfabeto. E ela colocou isso. Que legal. Na época que tinha, acho que era no McDonald's, que tinha na bandejinha, tinha os sinais. Tinha os sinais de uma porção de países, todos diferentes dos nossos, né? Fantástico. Então é como a nossa língua, né? E professora, o meio digital, a internet, ela possui praticamente a sua própria linguagem. Ela para seus próprios termos, o seu próprio contexto. Como fica uma pessoa que tem esse tipo de dificuldade nesse contexto?
Como é que fica a adaptação dessa pessoa? Ela tem muita dificuldade? Essa inclusão, né? Essa inclusão, perfeito. Então, o que a gente tem é que o meio digital só veio favorecer os surdos. Porque, como eu disse, eles aprendem no visual. E o meio, a tecnologia, os computadores, todos os sites, eles trazem o visual o tempo inteiro, né? Então, o que a gente tinha de dificuldade, por exemplo, na sala de aula, a gente tira na sala de informática, né? A maior dificuldade deles, como eu falei para vocês, é a língua portuguesa, porque ela tem uma estrutura diferente da estrutura da língua de sinais. Então, os surdos normalmente demoram muito mais na alfabetização, e a alfabetização deles é mais complicada, tem a questão deles não conseguirem escrever que nem a gente, e a gente sabe que, por exemplo, nós estamos num momento do ensino, eu falo muito do ensino, né, porque eu sou professora, né? Então, em que existe a educação inclusiva também para os surdos, para todos os tipos de deficiência. E a gente tinha muita escola de surdos, a gente tem muito pouco agora, né? Então, é bom, não sei, eu gostava muito das escolas de surdo, não porque eu não queira que eles estejam junto com os outros alunos, mas porque havia uma especialização maior dentro desse ambiente, na questão da aprendizagem, né? Então, o aluno agora ele tem que ir para uma sala regular e nem sempre o professor sabe a língua de sinais. E nem sempre tem um intérprete. Deveria ter um intérprete na sala, por lei tem que ter. Se tem, tudo bem. Por quê? Porque o professor vai dar uma instrução para eles entrarem, vamos dizer, no computador, para fazer uma pesquisa, seja lá o que for, e ele vai entender também o que é para ele fazer. Muito provavelmente ele vai ser mais rápido que os outros. Porque assim como a gente sabe que os meninos que estão nascendo agora, vocês, quanto mais novo, parece que mais esperto muito na internet. Obrigado, professora. Quanto mais novo, Então, assim, por exemplo, a gente fala muito isso, né? As pessoas da minha idade falam muito que nós somos da era do manual de instruções, né? E a gente sempre fala isso. E vocês não, vocês abrem, vamos dizer, um aparelho, sei lá, um smart, qualquer coisa, qualquer equipamento, um videogame, vocês abrem e já conectam e começam a mexer. E daqui a pouco vocês estão lá com todos os recursos conhecidos, sem olhar para esse tal de manual. E os surdos também são assim, eles sem olhar para nenhum tipo de manual, até porque eles são, vamos dizer, tem essa parte visual muito aguçada, eles tiram muito proveito, tiram mesmo. Mas quando a gente quer direcionar para uma questão educativa, tal, realmente eles têm a dificuldade na língua. Então tem que ter um professor, tem que ter alguém que saiba a língua de sinais para ajudar. Existem assim recursos, por exemplo, a gente tem um dicionário digital na internet que a gente até colocou na sala de Libras aqui do EAD, chama Acesso Libras. Então você entra lá e consulta qualquer sinal. Então tem uma figura que faz o sinal e tem frases onde você vê se aquela palavra você está empregando, porque existem, vamos dizer, palavras que são iguais com significados diferentes. Isso é um site, professor? É um programa? É um site, chama acessolibras.com. Acesso Libras, a gente pode disponibilizar o link na nossa página do Face. Com certeza. Então, com certeza ele chama acessolibras.com.br, né? Então, a gente trouxe para a nossa sala dos professores aqui no EAD, a gente tem na sala de Libras. Então, os alunos, futuros educadores, eles estão acessando, então, né? Porque tem muita diferença. Assim como nós temos palavras, como eu falei para vocês, com 2 significados, por exemplo, a palavra tomar, por exemplo. Tomar banho, tomar conta, tomar juízo. Sim. Cada vez que eu falei tomar, eu falei um tomar diferente. Exatamente, um significado diferente. Então, em Libras também, quando você vê uma frase, você tem que interpretar, porque os sinais são diferentes, né? Depende de uma palavra, por exemplo, tomar juízo, tomar banho, para eles vão ser sinais diferentes. Para nós, a escrita vai ser igual, vai ser tomar também, né? Então, tudo isso a gente tem que ver. Dificulta também no processo educativo, né? Mas eu acho assim que foi o grande boom para a educação dos surdos ter à disposição, porque hoje a gente tem, até nas escolas públicas, a gente tem CDs, tem softwares educacionais com língua de sinais, nós temos literatura infantil, nós temos uma coleção, se não me engano, é da Turma da Mônica, toda em Libras. Que legal. Então, a gente pode trabalhar na sala com crianças ouvintes, que seriam aquelas, né, sem deficiência, sem surdez, e as surdas, e trabalhar igual, com o mesmo material, mesma história, né? Coisa que não tinha antigamente. Então, esse é um ganho muito grande. Então, a inclusão digital acaba permitindo para a criança a inclusão social mesmo, com no meio certeza. dos outros alunos que não têm essa deficiência. Eles acabam podendo conviver normalmente, né, professora? Não, ela trouxe, assim, ela aproximou.
Eu tinha, assim, eu tive uma época que quando eu tinha os alunos menores e tal, e adolescentes, eles iam muito em casa, porque eram amigos do meu filho e tal. Sim. Então, às vezes, assim, para avisar a mãe que eles iam dormir na minha casa, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ligar. Quando estavam namorando, para marcar encontro com a namorada, eu tinha que ligar e marcar. Acaba sendo cupido. Não, então é uma coisa complicada, porque assim, onde você vai encontrar com a sua namorada? É no Guarujá, fala para ela que é na frente da casa dela, eu não sei onde é. Então eu tinha que ter muito cuidado para eu não marcar errado. É verdade. Porque se ele chegasse, vamos dizer, numa esquina e a menina estivesse esperando na outra, ele não ia ter como... Sim. É verdade. Se encontrar com essa menina. Sim. E hoje, com os smarts, com tudo que a gente tem, eles têm a mesma condição da gente. Eles não precisam mais que ninguém faça esse papel de comunicar-se, né, com as outras pessoas. Eles filmam, eles mandam por WhatsApp a filmagem da conversa. Eles também digitam o que eles querem, né? E participam das redes sociais, né? E pela digitação, professora, que nem agora que a gente tem um advento de WhatsApp e de programas de mensagem de texto, uma pessoa não surda, como é que ela consegue perceber que está falando, às vezes, com uma pessoa que tem essa dificuldade? É surda, né? Então, é o que eu falei para vocês, eles têm uma língua que tem uma estrutura diferente. Certo. E eles pensam como essa língua, assim como nós pensamos, sonhamos em língua portuguesa. Sim. Eles sonham, eles pensam em língua de sinais. E a estrutura da língua, ela é diferente da nossa. Então, por exemplo, eles não fazem nos sinais a conjugação verbal. Então, o que vai acontecer? Quando eles forem escrever para alguém, eles vão colocar passar, viajar, eu e você viajar, eu, mamãe, papai, viajar, vai ser sempre viajar, né? Impressionante. E a estrutura da frase, a gente, por exemplo, utiliza o sujeito e o predicado. E a gente diz que os surdos utilizam tópico, comentário. Então, eu até, acho que até dei um exemplo aqui para vocês que a gente estava conversando. Por exemplo, se a criança fala, eu posso brincar de bola? Uhum. Então, em língua portuguesa, eu posso brincar de bola? Certo. Em língua de sinais, ele vai falar primeiro a bola, que é o tópico. É o mais importante, que é a bola, que é o que ele quer, né? Então, ele vai escrever, por exemplo, bola. Brincar pode? Poder, né? Ele vai colocar no... Poder. Né? Brincar, poder. E aí o poder vai ser, vamos dizer, se ele for fazer o sinal, é que aqui a gente está falando de teclar, né? Ele vai colocar poder. Mas se ele fosse fazer o sinal, ele não ia fazer de poder, ele ia fazer autorizar. É um sinal que quer dizer, você me autoriza a brincar de bola? Né? Interessante. Então, quando você vai ler, você vai ver o infinitivo, você vai ver que não vai ter artigo. Ou se tiver artigo, vai ser totalmente desconectado. Ele vai colocar o artigo lá só porque tem que pôr artigo. Preposição tem que pôr. Só por convenção mesmo. Só porque eu sei que tem adjunto, ele vai pôr assim, mas não vai ter uma função eficiente, como na nossa língua. Então, tem essas diferenças, né? Vamos dizer, maçãs, ele não vai escrever, às vezes ele não vai escrever maçãs, ele vai colocar maçãs muito, ou muitas, porque na língua de sinais, você não põe o S no final, porque você fala maçã, muitas. Interessantíssimo. Então, isso, tudo que ele utiliza na língua dele, ele vai passar para a escrita. Isso, vamos dizer, vai melhorando. Como eu comentei com vocês, as pessoas que gostam mais de estudar, se aprofundar mais na língua portuguesa, quando elas já estão adultas, isso a gente percebe no curso EAD, né, no ensino superior, que a gente tem surdos que estão estudando, eles já estão escrevendo melhor, porque eles já estão fazendo a ponte entre a língua deles e a nossa língua. Então, você percebe, assim, as nuances, mas eles já estão escrevendo mais parecido com a nossa língua. Nossa, maravilhoso isso. Professora, vamos para o nosso intervalo musical e aí na volta a gente continua falando desse papo que é importantíssimo e está muito gostoso com a professora Maria Isabel. Stênio, dá o play. Senhoras e senhores, e voltamos ao nosso bloco musical. Hoje escutamos Pink Floyd com Time. É classe essa música, não é mesmo? É muito boa. Eu tô tão emocionado que até errei teu nome, Stênio. O Time me deixou
perplexo. Ela começa assim meio, parece que não vai começar, parece que não, mas é Pink Floyd, gente. É Pink Floyd. Pink Floyd são essas aspirações que deixam a gente meio perplexo depois que escuta. E voltamos com o nosso papo com a professora Maria Isabel. Professora, a gente estava conversando aqui agora no intervalo e até acho bastante interessante a gente dar uma contextualizada. Como está o ingresso de pessoas com deficiência auditiva no EAD, por exemplo? É bastante? Como é que está essa inclusão dessas pessoas? Então, como eu disse para vocês, o meio digital ele só veio favorecer os alunos, né? Favorecer as pessoas surdas para estarem participando, como eu disse, das redes sociais, do processo social, né? Dentro da internet, dentro dos meios tecnológicos. O EAD eu falo para eles, às vezes os alunos perguntam, porque é mais fácil? Não, o EAD não é mais fácil. O EAD é uma modalidade diferente de ensino e que ele precisa de outros elementos. E um deles é disciplina, é você ter um tempo de leitura, um tempo de estudo. Né, e às vezes o aluno está na sala de aula presencial, mas ele não está lá. É a mesma coisa, exatamente, não está comprometido, não tem a disciplina necessária também. E a gente, quando a gente, nos cursos, como eu disse para vocês, existe uma lei, né, em que os cursos de formação de professores, né, que seriam de pedagogia, e os cursos todos que formam professores de matemática, ciências sociais, física, biologia, todos têm que ter um semestre a disciplina Libras. A gente dá aqui um semestre, né? Não é um curso que deixa a pessoa saindo, que sai dele falando língua de sinais. Como eu disse, tem que ter, tem a noção, a história do surdo, tem todo um contexto sobre as dificuldades escolares para os professores conhecerem, e o básico da língua de sinais, né? Então, quando o futuro professor quer se aprofundar, ele tem que fazer cursos presenciais e ter contato com a comunidade. Mas nós estamos tendo, eu acho que de uma maneira muito legal, expressiva, a entrada de alunos surdos que fizeram o vestibular, que já estão no processo, né, do ensino superior, e eles se apresentam, eles mandam mensagem, eles entram no fórum: oi, professora, tudo bem? Que bom que eu estou estudando língua de sinais, eu sou surdo. Então eles já se colocam e a gente já se disponibiliza se eles precisarem de alguma coisa a mais, né? Mas eu acho que, assim, eles estão se arriscando mais. Eles estão conseguindo, no meio do EAD, ter um aprendizado, eles conseguem tirar as dúvidas. Às vezes, numa sala de um curso superior presencial, eles não conseguem nem um intérprete, porque eles vão pedir um intérprete, eles têm por lei que ter um intérprete, demora tanto para chegar esse profissional. Acabou o semestre, eles não têm intérprete nenhum. E às vezes a gente sabe que é difícil, porque o que eles querem é se formarem, né? Então, eu tenho visto, e eles se identificam. Então, às vezes, até os professores, viu que tem um surdo na sala de ciências biológicas? Eu vi, é o fulano. Então, a gente tem recebido bastante alunos surdos. Impressionante. O Alan estava falando aqui uma coisa muito interessante, que até uma questão que pode e deve ser levantada aqui, a diferença. É importantíssimo, pessoas como nós que não temos essa deficiência, a compreensão da diferença da maneira de pensar e de se comunicar entre essas pessoas. A professora estava citando um exemplo muito interessante, que uma pessoa surda pode chegar para você vendo você triste e dizer que você está feio, mas não, é porque a sua expressão está carrancuda, está feia. É muito interessante, né, professora, a gente exaltar essa diferença, e é para a gente compreender. Incluir também as pessoas, né? Eles têm um modo de entender muito concreto, de modo de entender o mundo mesmo, né? Então, quando eles olham pra gente, num dia você tá lá trabalhando com um ar preocupado, de repente não dormiu direito, de repente chorou a noite toda, sei lá, eles vão perceber que você não está igual, né? Então, eu já vi de chegarem pra mim: por que você está feia hoje, né? O sinal que eles usam: por que você está feia hoje, né? Mas eu sou a mesma pessoa. Exatamente. Se eu for levar isso pela letra, eu falo: feia você, menino, né? Não tá sacaneando. Vai parecer rude, né? Vai parecer rude, mas aí você fala: não, eu estou triste, né? Aí você vai usar os sinais para conversar com ela. Eu estou triste porque sei lá, aconteceu determinada coisa. Não é nada. Mas eles têm um modo muito simples de entender, de se dirigir, né, às questões, principalmente as afetivas. Então, a gente não consegue, assim, achar um sinal para constrangido, frustrado, são palavras difíceis, até na decepcionado. É verdade. No português já são palavras complicadas. Agora, imagina numa língua mais objetiva como a Libras, por Você exemplo. está bravo? Não, às vezes você não está bravo, você está decepcionado, você está muito frustrado, mas para eles o sinal é de bravo. Bravo. É fundamental a gente compreender essa diferença
e a objetividade, que a Libras é uma linguagem visual, né? Então ela tem que ser objetiva, ela não tem sutilezas que nenhum idioma falado, o escrito tem. Professora, já que a gente está falando no meio digital e na inclusão digital, existe algum software, porque o mundo do móvel, o mundo do celular, ele tem muitos aplicativos para diversas funções, desde chamar táxi, a pedir comida, a ver tempo e diversas outras coisas. Para as pessoas com deficiência auditiva, também existem os aplicativos próprios? Existem, então. Softwares, né? Não só aplicativos, softwares mesmo para usar em computador, notebook? Existem os de jogos, existem de educativos, que até, como eu falei para vocês, a prefeitura de algumas localidades, até o MEC, ele fornece material para as escolas de softwares e CDs educativos. Na questão da comunicação, a gente tem hoje 3 aplicativos mais conhecidos, que são utilizados nos smartphones. É o Hand Talking, que é um bonequinho, ele chama Hugo. Então você coloca as palavras tal, ou fala. E ele faz em Libras, né? Que legal. Nossa, que fantástico, que legal, né, meu? Nós temos o Prodef. O Prodef é um avatar 3D também. Então, são todos aplicativos gratuitos. E tem o Unilibras. O Unilibras é um outro que ele também traduz em língua portuguesa, em língua portuguesa e em língua de sinais. Se você pegar uma placa de carro, se você pegar um vídeo, ele traduz. Então, eles podem ser colocados no smart. E todos os surdos vão atrás e eles têm. Como eu disse para vocês, eles se filmam, eles mandam a filmagem para o amigo, né? Então, eles estão tirando muito proveito, e a gente também, né? Então, existem alguns até sites educativos e cursos em que esses bonequinhos já estão sendo utilizados para traduzir videoaulas, por exemplo, né? Apesar de que eu acho que, dependendo da videoaula, é melhor ter uma legenda em português. Porque, certo, como eu disse para vocês, existem algumas vezes diferenças, não só diferenças regionais, mas as questões dos termos técnicos, que eu prefiro que nesse momento seja em língua portuguesa. Isso é porque, às vezes, você não vai conseguir, em língua de sinais, apresentar a palavra corretamente, a palavra técnica que deve ser utilizada naquele momento que o professor falou. E ele vai ver em livros, vai ver no cotidiano dele enquanto profissional essa palavra, e não conhecendo em português não vai conseguir, talvez, atribuir o significado correto para ela. Você vai ter que digitar. Então, por exemplo, uma aula de química. Tem tantos termos. Nossa, a tabela periódica digitada em Libras deve ser. Então, você vai ter que estar digitando. Então, eu acho que a legenda embaixo é melhor. Sim. Fica mais coerente. E é até interessante estender o uso desse aplicativo não somente para surdo, né? Você que tem curiosidade, quer se comunicar. Tem vários professores aqui do IAD que tem o Hugo no seu smartphone. Vieram me mostrar, olha, aqui eu já tenho. Quer dizer, nem é professor de Libras, são professores que conheceram, gostaram. E é interessante, porque se você tiver que se comunicar com alguém, sim, ou até conhecer um sinal, então principalmente a comunicação, né? Com certeza. E a maioria dos softwares e aplicativos são voltados para a comunicação entre as pessoas, ou eles também, às vezes, têm alguma outra função prática? Não, a comunicação é prática, lógico, mas algum outro tipo de função por exemplo, os aplicativos, a gente tem várias funções, como chamar um táxi, pedir uma comida. Além da comunicação, existem outros aplicativos com outras funções para pessoas com deficiência, ou a maioria deles são focados na comunicação? Mas na comunicação, a gente tem, por exemplo, esse Unilibras, eu até dei uma anotadinha aqui para não... esse aplicativo, ele oferece opções de busca em Libras e português, na internet, vídeos com intérpretes e downloads de conteúdos. Então, você pode passar qualquer conteúdo que ele vai traduzir. Fantástico, né? Fantástico. Esse foi desenvolvido com índice em Libras, e aí que nem a pessoa, como eu disse para vocês, que não consegue escrever direito, ela vai utilizar o índice em Libras. Então, vai aparecer lá os sinais e ela vai identificar. O alfabeto. E esse que eu disse para vocês, o Hand Talking, esse projeto, ele ganhou um prêmio na ONU. Ele foi desenvolvido aqui e ganhou um prêmio reconhecido como um dos aplicativos com relevância para a humanidade. Fantástico, hein? Muito legal, né? Parabéns para os desenvolvedores por esse serviço. A gente vê, mas a gente não imagina, né? É verdade, né? Fantástico isso. Então, esse Hand Talk, ele tem o personagem que eu falei para vocês, né? Que ele usa uma gravatinha, muito bonitinho, né? Então, ele converte textos, imagens e áudios para Libras. E ele consegue também traduzir em Libras placas, vamos dizer, você fotografa uma placa, um aviso, manda e ele traduz,
né? Então tem assim, é mais a questão da comunicação, que é a dificuldade deles, né? Agora, na internet a gente tem alguns sites específicos, que nem, por exemplo, o Surdo-Sol. O Surdo-Sol é um site que ele tem notícias específicas para a comunidade surda. Nossa, que né? interessante isso. E ele pode ser acessível em Libras. Então, aí você entra lá e faz clica na acessibilidade e ele começa a ser convertido em Libras. E tem lá uma sala de bate-papo de surdos. Fantástico. Né? Porque fantástico. não é, às vezes as pessoas falam, porque eles se isolam. Não é que eles se isolam, eles têm uma comunicação própria que quase ninguém sabe. Sim. Então, pela comunicação, eles se unem. Sim. Então a gente fala, aquele grupo de surdos, por exemplo, em São Paulo tem um shopping, acho que é o Tatuapé, ele tem um grupo imenso de surdos. Eles têm uma comunidade que frequenta aquele shopping, Nossa, desde que o shopping legal. abriu. Então, existem uma série de lojas lá que tem vendedores que sabem a língua de sinais. Fluentes em Libras. Porque vendem para eles, né? Que Tem um público isso. que eles precisam atender. Nossa. Então, eu tive um aluno que foi convocado, trabalhava numa loja de departamentos aqui em Santos, ele foi transferido para lá, porque lá maravilha. ele tinha uma função bastante ativa, bastante sim. necessária, ativa, fundamental até para a loja. Então, né? eles se reúnem em torno, vamos dizer, do que eles têm de comum, né? Que é a Libras. Maravilha. Professora, a gente agora há pouco falou sobre Libras e que Libras também é uma língua viva e passa por modificações e evoluções. O meio digital trouxe alguma coisa nova para as Libras ou é praticamente a aplicação das Libras ao meio digital? Ela trouxe algum conceito novo, algum Não, termo novo? Os termos, como eu falei para vocês, os termos tecnológicos, tudo que a gente tem, nomes de coisas que a gente não tinha, né? Eles têm. Então, tudo que aparece, por exemplo, se aparecer tinha um Orkut, existiu o sinal do Orkut, do Messenger tem sinal. Então, agora não é mais Orkut, é Facebook, não é mais Facebook. O LinkedIn, eu não sei, mas com certeza tem sinal para ele. Então, tudo que aparece vira um sinal, porque virou uma palavra para nós, virou um sinal para eles. Isso é automático, isso é antes de você pensar. Fantástico. Você mostra para eles o sinal. Tem um sinal para você perguntar, né? Sinal. Aí eles já vão fazer. Tem um sinal que a professora mostrou quando a gente não estava gravando, que é interessante mostrar, o do Google, professor. O Google é muito Google interessante. O sinal do Google é aqui a linha do Google, né? Aquela janelinha. Aquele campo, né? O campo de que então você digita. faz o sinal e desce a listagem. Fantástico, né? Eu nem imaginava, porque o Google, como tem 2 letras G, eu pensei que eram 2 Gs, alguma coisa parecida. Referente. Mas aí a surda falou, não, você escreve aqui. Aí a lista de escolhas, né, para você fazer, né? Fantástico. Então, quer dizer, tudo. Se você falar uma outra coisa, pode ser que eu não saiba aqui, mas eles têm o sinal. Eles estão completamente atualizados com essa questão. Professora, a fluência em Libras poderia ser uma necessidade para a grande maioria das pessoas? Seria importante. A gente sabe que tem gente, vamos dizer, eu só fui me interessar quando eu precisei. Sim. Né? Eu tinha, assim, pessoas conhecidas, um pouco de centro de trabalho, que eram surdas. Eu trabalhei, no meu segundo emprego, eu trabalhei na Editora Abril. E lá tinha um departamento de arte, departamento que se faziam os desenhos da Disney, porque era uma outra época em que se faziam para aqueles manual de escoteiro mirim, aquelas coisas todas. Então, tinham surdos trabalhando, porque eles eram muito, muito bons no desenho, criativos. Então, a gente tinha, como eles eram adultos, eles tinham muita facilidade na leitura labial. Então, você falava devagar, eles entendiam, então eu não precisava usar a língua de sinais. Eu fui precisar depois que eu virei uma mãe de uma criança surda, né? Mas eu acho assim que ela não ocupa lugar. As crianças, quando a gente vê na inclusão, nas salas de inclusão, as crianças aprendem rapidamente a língua de sinais, muito mais rápido que o professor. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa sala como intérprete de uma menina de 10 anos. E a menina, eu fazia a interpretação toda para ela. E o resto da classe, todo mundo escutava. Aí eles iam perguntar, como eu falo isso para ela? Como eu falo que o anel dela é bonito? Como eu pergunto onde ela comprou essa bolsinha? Então, na hora do recreio, eu ia com ela para o recreio. Aí chegou um dia, ela falou que não precisava, porque ela queria conversar. Então, ela já estava se entendendo, os alunos, os amiguinhos já estavam usando a língua de sinais para o que eles precisavam.
Fantástico. Então, se você falar, não, eles são fluentes, não, eles não são fluentes. Mas conseguem se comunicar. Mas conseguem, assim como nós, quando nós sabemos, vamos dizer, o básico do inglês, nós vamos lá para os Estados Unidos. Você se vira? Se vira. Nas coxas. No embromation mais vai, né? Você vai lá, você vai comer, você vai gastar, não é? Vai. Então, e é isso. Às vezes você não precisa saber ser fluente. O ideal é ser fluente, para eles é melhor. Sim. Mas se você souber o contexto, você já conseguiu muito. E eles gostam muito quando as pessoas conseguem se comunicar com eles, né? Fantástico. Então isso a gente vê muito na educação inclusiva. O que eu achei um grande ganho é essa união, essa integração em que todos são iguais. E se você não for igual, a gente dá um jeito, né? Fantástico isso, fantástico. Eu acho que essa é uma das maravilhas da linguagem, né? Sim. Independente de sinais, ou falado, ou escrito, sempre se dá um jeito para ter a comunicação entre E as partes. crianças, elas não têm essas preocupações e Sim, não tem nada pré-estabelecido. Exatamente. Né? Então a gente percebe assim, eu percebi como foi fácil. Ela era uma menina muito simpática e comunicativa. Embora fosse surda, ela era muito expressiva. Então a gente fazia um momento de Libras na sala. Toda sexta-feira a gente tinha uma aula de Libras. Então ela ensinou, ela pôs, como eu falei para vocês, que eles dão um sinal para você, né? Não vão ficar o tempo todo digitando Alan. Não vão ficar o tempo todo escrevendo o seu nome através. Eles criam um sinal. Então, ela criou o sinal dos colegas e todos se tratavam dessa maneira, porque era mais legal. Que legal. Era um apelido, isso, né? Um tipo de, né? Fantástico. Nossa. Professora, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, Obrigada o nosso a vocês. tempo é curto. É curto, nós né? temos. Porém, aproveite este momento para as considerações finais. A senhora está aberta a falar o que desejar agora no programa. Então, eu fiquei muito contente com o convite, tá? É muito legal, eu acho que é muito bacana estar abordando esse assunto. Sim. O que eu gostaria de passar é que a gente, assim, como eu falei para vocês, o curso presencial é muito importante. E quando ele não é presencial, quer dizer, qualquer curso de Libras que a pessoa faça, já vai ajudar bastante, né? Nós temos aqui em Santos uma congregação, chama Congregação Batista de Surdos. Eles têm, não só tem o curso, como tem uma comunidade de surdos. Então, eu gostaria de saber se eu posso passar o telefone. Fica, por favor, professora. Com Fique à certeza. vontade. Então, essa congregação fica na rua Tocantins, número 4, no Gonzaga. E o telefone deles é o 3224-2859. Então, lá tem cursos, se não me engano, tem até pós-graduação em Libras. Nossa, eles que têm legal. um projeto. Que bom. E eles são pessoas sérias, o professor é surdo, que ajuda bastante, Sim. né? Pra gente aprender com o professor surdo, você aprende mesmo, né? E também, eu queria, assim, também avisar que em São Vicente tem curso pela prefeitura, um curso presencial, e em Praia Grande tem um curso de Libras online. Que legal. Aí, nesses dois, é só entrar no site da prefeitura para pegar as informações. Fantástico. Então, é isso. Eu convido a todos para aprender a língua de sinais, a Libras. Convite feito, gente. Obrigado, professora. Obrigada a vocês. Foi muito enriquecedor. Vamos para o nosso segundo bloquinho musical, né? Estéreo, dá o play. Manda ver. Senhoras e senhores, voltamos agora com nosso Papo Digital. Acabamos de escutar Rolling Stones com Beast of Burden. Recebemos hoje a professora Maria Isabel num papo maravilhoso sobre Libras e a deficiência auditiva e inclusão digital. Eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou Alan De Gasperi, obrigado mais uma vez, professora, obrigado você que nos ouviu, que nos acompanha na nossa página do facebook.com/Papo Digital no Face, que nos segue no Instagram, @Papo Digital, que curte o nosso podcast no... Eu vou fazer todo o jabá, Faz né? todo o jabá, Programa bota tudo. papodigital.blogspot.com, que gosta da gente. Nós que nos segue, E nos ama. até o próximo programa. Um Tchau, abraço. gente. Beijo, abraço. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição,
entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu